Então, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, eu te dou graças, ó Pai, pela tua palavra, como ela é rica, e como ela é verdadeira, e como ela transforma as nossas vidas. E nós queremos te bendizer nessa noite e anunciar, ó Pai, as tuas boas novas para cada um de nós e que possamos receber, ó Pai, transformações na nossa vida para teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Bom, fui jogador de futebol durante muitos anos, quase 20 anos como profissional. Comecei jogando lá no Atlético, em Goiânia, depois Grêmio, Flamengo, Palmeiras. Tantos times passou na minha vida, né, além da seleção brasileira. Foram momentos muito importantes e agradáveis na minha vida, mas tudo isso já passou. Fui chuteira de ouro, né, no ano de 1980, com 41 gols. Fui artilheiro lá do Campeonato Espanhol e me lembro bem, com 35 gols. Num jogo só eu marquei 3 gols contra o Real Madrid. Não é nada mal, sabe? Eu pensava, puxa, será que foi eu mesmo, né? Mas Deus me concedeu muitas coisas assim, muito importantes. Mas o gol mais importante da minha vida não foi no Morumbi, não foi no Maracanã, não foi lá na Espanha, nada. Não foi em nenhum desses lugares. Porque sabe o que significa gol? Gol é alvo, meta, objetivo. Então fala-se como o gol, o alvo, o objetivo. Mas o gol mais importante, o objetivo mais importante na minha vida, ele aconteceu aos 18 anos de idade, quando eu ajoelhei no meu quarto, sozinho, e ali eu convidei Jesus para entrar no meu coração. E ele mudou a minha vida, ele transformou a minha vida. Por isso que eu digo, o tema da mensagem é transformado por Cristo. Então, aos 18 anos de idade, eu estava naquela noite sem dormir, perturbado pelas coisas que fazia, os lugares que eu frequentava. Então, quando eu, conhecendo a palavra de Deus, através dos meus pais, quero dizer aos pais da importância de insistirem, de falarem da palavra, de levarem para a igreja, como isso fez diferença na minha vida. Eu conhecia muito a palavra de Deus, por causa dos meus pais, porque eles me ensinaram. Tinha o culto doméstico, me levavam para a igreja, então eu ouvia e aprendia a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Faz aquilo que apraz ao Senhor. Então, a palavra de Deus não voltou vazia. E no dia que eu precisei, no dia que eu estava com muita dificuldade, eu convidei Jesus para entrar no meu coração. Fiz aquilo que está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então foi o que eu fiz. Confessei os meus pecados, pedi a Jesus que transformasse a minha vida e Ele transformou. Sou uma nova criatura, transformado por Jesus. Veio o perdão, veio a paz. Eu jogava já no Atlético Goianiense, ali eu estava bem novo ainda, mas ali mesmo eu já comecei a falar de Jesus para os meus companheiros. E comecei a levar alguns companheiros para a igreja também. Porque a Bíblia também nos ensina, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos não nos envergonhar. Precisamos falar do amor de Deus. As pessoas ao nosso redor necessitam ouvir de Jesus. E quem é que vai ali, naqueles lugares, no campo de futebol, lá no seu trabalho, quem é que vai? O pastor é que vai? Não vai. Quem vai é você, quem vai sou eu. Cada um de nós, Deus nos colocou em lugares para que nós possamos ser servos, tementes, obedientes, e que levem essa palavra, palavra de vida, palavra de poder, de transformação. Eu, no futebol, quando cheguei no Grêmio de Porto Alegre, comecei logo a falar de Jesus, no rádio, na televisão,
Acharam estranho, aquilo era uma novidade, parecia que era uma coisa estranha, uma seita, mas eles viram que realmente era uma vida transformada por Jesus. E ali eu ganhei um apelido, que sempre que falam de mim, sempre complementam com esse apelido, Baltazar, o artilheiro de Deus, porque eu estava sendo artilheiro, fazendo gols, mas falando sempre de Jesus, anunciando as boas novas. E nós precisamos falar dessas boas novas do Evangelho. Muitas pessoas ao nosso redor estão sofrendo, estão vivendo uma vida triste, uma vida baixa, fora do normal, porque não conhecem a Jesus. E Deus te colocou ali, no seu trabalho, na sua escola, no seu lazer, onde que Deus te colocar? Ele não faz nada por acaso. Deus tem propósitos na nossa vida. E Ele coloca pessoas ao nosso redor, e Ele nos dá oportunidades excelentes. E como é maravilhoso quando a gente pode compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida. É um privilégio, a gente se sente feliz quando a gente compartilha a palavra de Deus. E sabe que a palavra de Deus não volta vazia, vai transformar vidas. Não somos nós que transformamos, é Deus quem faz. É Deus quem faz essas transformações. E nós começamos, então, um ministério que chamava Atletas de Cristo, para alcançarmos outros atletas para Jesus. E foi um ministério que teve bastante sucesso, muitos anos no nosso país. Tivemos oportunidade de falar de Jesus, tanto aqui no Brasil, como no exterior, em muitos países. E foi maravilhoso a gente ver jogadores, outras pessoas se converterem. Eu me lembro, no Japão, de ver pessoas se convertendo. A nossa vizinha, a nossa melhor vizinha se converteu. A gente entendia pouco, mas era complicado. E anos mais tarde, o seu marido também se converteu. Eu vi jogadores, como um jogador na França, que eu não entendia, que sempre eu estava ficando no mesmo quarto que ele. Mas ele pedia para o coordenador sempre me colocar no mesmo quarto. Não sabia por quê, mas eu creio que ele tinha visto algo e ele queria ouvir alguma coisa. E ele ouviu a palavra de Deus e tomou uma decisão, sua vida foi transformada também. Deus pode fazer grandes coisas e Ele quer fazer na sua vida, na minha, nos usar, para que pessoas sejam transformadas, apesar de nós sermos insignificantes, apesar de nós não termos poder, o poder vem todo de Deus. Mas quando Deus prometeu para Abraão que o abençoaria e que ele fosse uma bênção, ser tu uma bênção, Abraão não era capacitado. E é assim que Deus faz conosco, que Ele quer que a gente seja uma bênção onde Ele nos colocar. O pastor não pode ir lá pregar a palavra de Deus lá no seu trabalho. A pessoa não pode ir lá no seu local de estudo. É você que está ali. Deus colocou você ali, não é por acaso. Nós precisamos abrir o nosso coração, sentir o chamado de Deus para aquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos ser luz, para que nós possamos ser bênção para outras pessoas. Vós sois a luz do mundo. O mundo está em trevas. As pessoas, o mundo vai de mal a pior. Mas quem tem Jesus tem a luz do mundo. E nós podemos ser luz onde Deus nos colocar. Então, nós vemos que esse processo de transformação, de sermos transformados, ele vai continuar até nós partirmos desse mundo, até nós nos encontrarmos com Deus. É uma transformação contínua. Cada dia nossa vida precisa ser transformada. Cada dia nós precisamos de mais libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece toda a verdade? Não. Cada dia nós vamos conhecendo mais. E cada dia nós vamos recebendo mais libertação. Por isso nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Conhecer essa palavra que nos liberta de tantas coisas, de
de coisas que às vezes a gente não tem nem ideia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sempre nós vamos ter dificuldades, tristezas, ansiedades, podemos ter depressões, angústia, temores, decepções, frustrações, pecados, para nos libertar. E muitas vezes a gente acha que conhece a verdade, a gente acha que já é livre, nós fazemos o que queremos, o que é que nos dá na cabeça, e muitas vezes o diabo tem enganado as pessoas, pois ele veio para roubar, para matar, para destruir, ele quer roubar a alegria nossa, matar os nossos sonhos, destruir nossas famílias, sua vida. Muitos têm vivido uma vida infeliz, uma vida triste, uma vida vazia, vivem apenas alguns bons momentos, pois não conhecem a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A Bíblia nos fala, a tua palavra é a verdade. Então, quem recebe a Jesus, recebe libertação. Mas libertação de quê? Por exemplo, libertação do medo. Nós vivemos num mundo de muita insegurança, complicado, violento, imprevisível, temos crises de emprego, temos crises econômicas, políticas, sociais, nós temos medo de perder o trabalho, nós temos medo do futuro, nós temos medo do que pode acontecer com nossos filhos, nós temos medo de não conseguir atingir os nossos alvos, os sonhos, medo de se separar, medo de não casar. O medo, ele nos aprisiona. O medo rouba a paz, o medo traz insegurança, anula a pessoa, até mata. Eu vi uma certa vez, um tempo atrás, uma família foi dizimada por causa dos temores financeiros. No Rio de Janeiro, um homem matou a mulher, matou os filhos e depois suicidou. Medo da crise financeira. Grandes homens de Deus, a gente vê na palavra de Deus, na Bíblia, também estiveram presos aos medos. E se servir de consolo para a gente vê que Moisés, ele teve medo de Faraó e fugiu. Ficou muito tempo longe do seu povo. Os discípulos de Jesus também tiveram medo, fugiram. Jacó também teve medo de Esaú, preparou tantos presentes e dividiu em bandos. O mais difícil de todos foi Elias, que teve medo, depois de vencer os profetas de Baal, com a ameaça de Jezabel, uma mulher, teve medo e se escondeu na caverna. Mas quem conhece a verdade, quem conhece a Jesus, recebe libertação do medo. Quem tem Jesus nunca mais está sozinho, porque a palavra de Deus diz, Salmo 73, tu me seguras pela minha mão direita. Como é importante isso, a gente ter a certeza, como um pai segura um filho pequeno e sai caminhando com ele, o filho está seguro. É assim que Deus nos mostra que Ele está conosco. Estudando a vida desses grandes homens de Deus, pude perceber em todos eles que quando tiveram uma experiência maior, de conhecer de perto, não só de ouvir falar, os seus medos se foram transformados. Moisés, ele viu a sarça, aquela árvore, aquele pequeno arbusto, pegar fogo e não se consumir. E Deus falou com ele ali. O medo dele se foi e ele se tornou o libertador do povo de Israel. Uma transformação muito grande na vida dele. Os discípulos de Jesus viram a Jesus ressuscitado, se mostrando a eles, olha, podem tocar na minha mão tudo. E Deus falou com ele. A partir dali não tiveram medo de prisões, de açoites, de perseguições, de nada. O medo dele se foi. Jacó lutou com Deus no vale de Jaboque, e então seu medo se foi, e ele foi se encontrar com Esaú. Elias,
ouviu Deus falando com ele através do sussurro do vento e falou para ele não ter medo de Jezabel, pois os cães lamberiam seu sangue, o que efetivamente aconteceu. Eu tive o privilégio de conhecer o Nelinho, que foi lateral direito do Cruzeiro, não sei se muitos se lembram aqui ainda, jogou na seleção brasileira, disputou Copa do Mundo. Ele se tornou político em Minas Gerais. E, na ocasião, uma mulher o procurou para que apoiasse um projeto dela. E ela ameaçou, falou assim, olha, se você não nos apoiar, nós vamos te dar a maior vaia lá no plenário. Ele perguntou para ela assim, ele era todo assim, cara de pau, tranquilo, falou assim, quantas vocês são? Elas falaram assim, olha, nós somos umas 50, vamos te dar a maior vaia no plenário. Ele falou assim, eu estou acostumado a receber vaia no Maracanã de 100 mil pessoas, 50 para mim não é nada, vocês podem vaiar à vontade. Quando a gente tem uma experiência muito maior, a gente não tem medo, a gente tem segurança, a gente não se assusta. Então, como é importante isso, a gente saber que na nossa vida, quem tem Jesus, quem tem a confiança nele, quem tem a experiência de conhecê-lo pessoalmente, como Senhor e como seu Salvador, vai ter lutas na vida, mas vai ter forças para enfrentar, porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Quando eu assinei um contrato para ir para o Japão, todo mundo da família ficou feliz demais, porque antigamente, lá nessa época no Japão, era um bom dinheiro que vinha. E era o país do momento, o Japão era o lugar certo para jogar. Só que quando passou alguns dias antes de eu ir para o Japão, tudo preparado, documentação, aconteceu o terremoto de Kobe. E era uma cidade bem próxima da onde a gente ia morar. E morreram mais de 5 mil pessoas. Imagina o tamanho do terremoto, foi grande, foi assustador. Tudo pertinho da cidade onde a gente ia morar. Todo mundo chegando para a gente, se eu fosse vocês, eu não ia, não. Ah, mas eu já assinei um contrato. Ah, mas rescinde. Ah, mas eu já peguei um dinheiro adiantado. Falei, devolve, não, já gastei. Não tinha jeito, tinha que ir mesmo. Era para ir. Foi a oportunidade que Deus nos deu. Mas, no Japão, eu tive muito medo. Tive muito medo dos terremotos. Ainda balançava, quando nós chegamos ainda tinha os tremores, que nos assustaram muito. Medo também, comecei a ter outros medos. Comecei a ter dificuldades, adaptação, estava me machucando, tendo problemas e tendo dificuldades ali. Já fiquei com medo de ser mandado embora, medo de retornar mais cedo para o Brasil, devido ao fracasso do time, o medo e desanimado, às vezes, pelas contusões que estava tendo também. Passei a ter dificuldades. E aí, um dia, na sala do meu apartamento, eu abri a minha Bíblia, e ali eu tive um encontro com Deus. Eu não vi o fogo na árvore, como lá Moisés, eu não vi Jesus ressuscitado como os discípulos, eu não lutei com Deus, eu não ouvi a voz de Deus no sussurro do vento, mas Deus falou comigo através da sua palavra. E Ele continua falando hoje através da sua palavra. E quando eu abri a minha Bíblia, 1 Crônicas 28, 20, foi a primeira crônica que eu abri a Bíblia, falou assim, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Olha que palavra. Não temas, nem te desanimes. Eu estava com medo e desanimado. Medo, será que eu estava levando a minha família para morrer no Japão? Um terremoto, um negócio daquele? Eu começando ao medo e desanimado também, as contusões, tantas coisas para adaptar. E foi nesse momento que eu tive esse encontro também com Deus.
E Deus me deu uma paz. Os meus problemas não estavam resolvidos, mas Deus me deu paz, segurança, eu fui transformado. Meus problemas não estavam resolvidos, mas eu sabia que Deus estava no controle. Os meus medos se foram. Isso é que é um milagre. Eu estava tendo ainda os problemas, os acontecimentos estavam ali, mas eu não estava mais com medo. Depois que os problemas estão resolvidos, é normal a pessoa ficar tranquila, mas os problemas ainda continuavam, né? E a gente já estava seguro porque Deus estava no controle. Gente, eu marquei gols, fiz a melhor média de gols de toda a minha carreira esportiva. E não era tão normal, porque eu já estava com 36 anos de idade ali, completando quase 37. Os terremotos pararam, renovaram o meu contrato, eu que estava com medo de ser mandado embora. Foi tanta alegria, foi tanta festa. A Mirna engravidou mais uma vez. Foi bênção de Deus, porque nós tínhamos demorado 14 anos para ter o Mateus. E agora, em seguida, 2 anos depois do Mateus, já estava vindo, então, a Michele. E ficou realmente, foi demais. Mas tinha alguns problemas ainda também. A Mirna estava com dificuldades no apartamento que a gente estava morando. Ela queria mudar de apartamento, porque só tinha japoneses próximos. Os brasileiros moravam tudo mais distante. Então, nós estávamos meio isolados. E ali, eu tentei de tudo fazer para que eu pudesse conseguir outro apartamento, outro local, mas não consegui. Agora, sabe o que ela fala hoje? Olha, o melhor lugar que eu já morei foi aquele apartamento do Japão e da Espanha. Foi demais. Por isso eu vou dar um recado aqui para os homens hoje, de uma forma especial. Tá? A Bíblia fala para os homens o seguinte: maridos, amai vossas mulheres. A Bíblia não fala entendei vossas mulheres, que entender você não vai entender nunca. Tranquilo, tá bom, gente? Tá? É muito, né? Mas eu vou explicar por que a minha esposa, por que foi diferente, por que ela é diferente. Tem uma explicação. Mulheres japonesas chegaram lá na porta do nosso apartamento, bateram na porta e começaram a conversar. Vocês precisavam ver a conversa. Arakataka, 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 né? Tudo, né? Nodoga kawashi mashita e tal. E falei, o que foi isso? Ela falou assim para mim: socorro, bem, vem aqui. Aí, vamos, o que vocês querem? As mulheres queriam dar aula para ela de japonês. Começaram a levar comidinhas japonesas, sushi, sashimi. Todo dia levavam alguma coisa ali. Aquele lugar se tornou maravilhoso, com aquelas mulheres amigas ali, prontificando a ajudar no que fosse preciso, em tudo. Foi algo tremendo que aconteceu. E essa nossa melhor amiga acabou se convertendo, entregando sua vida para Jesus. Então aquele lugar se tornou muito agradável. E alguns anos mais tarde, até o marido dela também se converteu. Não temas, não tenha medo. A gente vê na Bíblia muito essa expressão, como se para cada dia do ano Deus quisesse falar para você e para mim: não temas, não tenha medo, porque eu estou contigo, não te deixarei, não te desampararei. As promessas de Deus para nós, para cada um de nós, são muito grandes. E nós podemos ver nesse versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai nos libertar dos medos que nós temos. Vai nos libertar da falta de direção, das dúvidas, das incertezas, das decisões. Quantas vezes a gente está perdido assim? Qual decisão que eu tomo? Qual o caminho que eu vou seguir? Para onde que eu vou? Quanta falta de direção. Dizem os estudiosos que nós temos pelo menos, fazemos 1.300 decisões por dia. É muita coisa.
Você pensa bem no que você escolheu. Eu escolhi colocar uma gravata, essa camisa, pentear o cabelo, isso, aquilo. Você vai vendo quantas decisões você vai estar tomando. Você pensa assim, mas isso não são decisões? São. Você tem que tomar decisões. Algumas coisas parecem não ser decisões, escovar os dentes, pentear, combinar a roupa, comer alguma coisa. Nós aprendemos as verdades através da alimentação, da higiene, do comportamento, da educação. Então fica fácil de decidir. E com Deus, gente, é da mesma forma. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a verdade, a sua palavra, as decisões nossas ficam fáceis. Quando a gente não conhece a palavra, é difícil mesmo. A Bíblia nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pense bem no esclarecimento disso. Lâmpada para os meus pés. Eu sei onde eu estou pisando, eu sei para onde que eu vou, fica fácil de eu me direcionar. Mas quem não tem Jesus, quem não conhece a Jesus, não tem isso, gente. Não sabe onde está pisando, não sabe para onde vai. Crente não precisa dizer, eu preciso de uma luz no fim do túnel. Não precisa. Nós temos a luz que é Jesus. Na tua luz, vemos a luz. Salmo 36. Diz também, tu me guias com o teu conselho. Nós somos guiados pelo conselho de Deus. E Ele sabe todas as coisas. Ele é aquele que conhece o futuro. Ele sabe do passado, do presente e sabe do futuro também. E Ele pode direcionar a nossa vida. Algumas pessoas se perdem muito em decisões, pois ouvem outras pessoas, ouvem um psicólogo, ouvem um psiquiatra, vai ver na televisão, vai procurar com os amigos, achando que sabem o que é o melhor. Nós temos o recurso de termos Deus para nos orientar. Nós podemos clamar a Ele. Eu assinei muitos contratos na minha vida, joguei em muitos clubes de futebol, morei em 4 países diferentes, me casei. Quantas decisões importantes. E aprendi a orar, a falar com Deus quando ia tomar decisões. E nós precisamos tomar decisões com aquele que sabe todas as coisas, que sabe do nosso futuro, que sabe de tudo, que pode nos orientar. Ele conhece a verdade, Ele é a verdade, nos libertará. Nós precisamos de orar para não cairmos nas tentações. Todos nós somos tentados diariamente, isso é inevitável, mas cair é outra coisa. Quando nós estamos orando e buscando a verdade, conseguimos enxergar muito mais adiante, conseguimos ver a tristeza, o sofrimento, aquilo que são as consequências de cair na tentação. Por isso dizemos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai nos libertar de que mais? Da angústia, da aflição. Na Bíblia, em nenhum momento fala que nós não vamos ter problemas. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós temos dificuldades, temos lutas nos relacionamentos, enfermidades, temos mortes, problemas no namoro, no casamento, patrão, empregado, vizinho, problema de saúde. E isso muitas vezes nos trazem aflição, nos trazem angústia. E não é isso que nos distingue das demais pessoas, não. Todos passamos lutas, problemas, dificuldades. No mundo tereis aflições. Eu estava no Japão ainda, quando passamos o maior drama da nossa vida. Tive que encerrar minha carreira por causa dos problemas físicos que eu estava tendo. E ver minha esposa também no hospital, correndo risco de vida para ela e para a nossa filha, que estava grávida. Ela estava grávida, então havia risco de vida para minha esposa e para minha filhinha. A minha esposa contraiu uma bactéria hospitalar que se chama Pseudomonas. E ela ficou 36 dias sem descer uma única vez da cama. Uma situação muito difícil, rompeu a bolsa, então estava muito complicado. Mas quem conhece a Jesus
tem socorro bem presente nas tribulações. Conforme o Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 40, versículo 1 diz, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 120, versículo 1 diz, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Salmo 116, versículo 1 também, diz, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Gente, que coisa maravilhosa é saber que nós podemos orar e que Deus está ouvindo e que Deus está intervindo na nossa vida. Eu tinha muitas coisas boas, tinha um bom carro, tinha dinheiro no banco, tinha fama, mas nada disso poderia resolver o meu problema, só Deus. E é isso que há de diferença. Em Malaquias 3,18 diz assim, então vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus tem uma grande diferença, porque Ele promete para nós, não te deixarei, nem te desampararei. Eu me lembro do nascimento da minha filha, Michele. Nasceu com 1,213 kg. 37 centímetros apenas. É um milagre de Deus. Era algo assim impressionante. Nós havíamos pedido oração para o nosso Deus, para esse Deus que é o Todo-Poderoso. No mundo inteiro, onde tinha pessoas conhecidas, nós pedimos oração. Porque cremos que Deus pode fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Hoje a gente olha para ela, vê ela já terminando o mestrado, ou terminou, não sei, já de arquitetura, está bem, né? Nossa arquiteta, dá o trabalho para a gente, né? Mas ainda parece com a mãe bonita, né? Então aí eu fico assim tão emocionado. Já se passaram tantos anos, mas parece que faz tão pouco tempo, porque o milagre é algo grandioso e deixa a gente sempre emocionado. E vale a pena a gente poder mencionar, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Outra coisa que Deus faz também é nos libertar do passado. Tem muitas pessoas amarradas ao passado. O passado golpeia nossa mente tantas vezes, trazendo lembranças desagradáveis, coisas que fizemos ou que nos fizeram, traumas, sentimentos de culpa, amargura. Muitos buscam fazer terapias, psicólogos, psiquiatras, que às vezes até pode ajudar em alguma coisa só de nos ouvirem. Mas só Deus pode dizer, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Deus um dia me libertou do meu passado também. E eu fico pensando, como é que está a sua vida hoje? Aqui, você está na igreja, mas só Deus conhece o seu coração. Como é que está a sua vida? Você está preso a alguma coisa? Tem alguma coisa te amarrando? Algum medo que tem te aprisionado? Angústia no seu coração, do seu futuro? Você anda com depressão, com estresse, amargurado, com sentimentos de culpa, falta de paz, sem direção na sua vida, em dúvidas? Jesus é a verdade. Ele é a vida. Ele é a fonte. Se você conhecer de verdade e se aproximar de Jesus, você vai ter vida e vida em abundância. Conhecer a Jesus, conhecer sua palavra, vai receber libertação. É um processo na nossa vida de conhecermos cada dia mais essa verdade, que ela vai nos libertar. E para concluir, em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos
em conhecer ao Senhor. É uma ordem. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Os benefícios são grandiosos. São coisas maravilhosas o que Deus pode fazer na sua vida, na minha, das nossas famílias, quando a gente obedece, quando a gente conhece de verdade esse Deus maravilhoso que tanto nos ama. Vamos ficar de pé. Gostaria de orar com você. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor é o Deus que restaura a vida. O Senhor é o Deus que deu vida para Michele. O Senhor é Deus que restaurou tantas coisas nas nossas vidas. O Senhor é um Deus que perdoa pecados. O Senhor é um Deus que tem poder para mudar qualquer que seja a situação que cada um aqui está passando, Pai. O Senhor tem poder para perdoar os pecados, para transformar as situações mais terríveis que possam estar sendo passadas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Vem curar feridas interiores, venha restaurar as vidas, vem trazer o teu perdão, vem trazer uma cura emocional, venha trazer, Pai, uma libertação completa naqueles que estão necessitados, naqueles que estão apresentando o seu problema ao Senhor, que o Senhor venha restaurá-los para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.